A paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes em estarmos aqui dando continuidade mais uma vez nesse estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de heresias, que também é uma obra da carne, né, que está descrita ali no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 19 em diante. E para começar a falar de heresias, para ficar fácil de entender, talvez você já tenha passado por uma situação dessa, de estar discutindo um assunto com alguém, um assunto da Bíblia, ou um assunto polêmico, e de repente você mesmo, a outra pessoa diz assim: ah, mas a minha opinião sobre esse assunto é essa. Ah, eu acho que esse versículo aqui está querendo dizer isso. Ah, mas a minha interpretação sobre isso é outra coisa. Se você não passou por isso, talvez você vá passar. Eu não só já passei por isso, como também já falei isso. Olha, a minha interpretação da Bíblia é essa. Olha, a minha interpretação desse versículo é esse. E tudo isso acontece por quê? Nós não estamos, muitas vezes, amadurecidos para entendermos a palavra de Deus. E o que ocorre? Ocorre que ficar no raso para nós é muito mais confortável, né? Muitas vezes, ficarmos no raso significa ficarmos na superfície, não nos aprofundarmos em ler a palavra de Deus, mas irmos pela cabeça dos outros, pela opinião dos outros é mais fácil, porque nós não precisamos pensar. Nós não precisamos raciocinar sobre determinados assuntos. Então, ir pela cabeça do outro é mais fácil. E isso acontece porque nós mesmos, de nossa natureza, nos acomodarmos, termos certa preguiça de conferir se o que nós estamos escutando, se o que nós estamos assistindo, realmente é o que a palavra de Deus diz ou é um achismo daquela pessoa, uma experiência de vida daquela pessoa. Quando nós estamos assistindo, por exemplo, um pregador na TV, ouvindo um programa de rádio, a palavra sendo pregada ali, é tão mais fácil começar a digerir aquilo sem raciocinar, mas Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu razão para isso. Deus nos deu neurônios capazes de questionar determinados ensinamentos, colocar à prova determinados ensinamentos. Deus nos deu essa capacidade, mas muitas vezes nós recusamos, rejeitamos. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho pesquisar, dá trabalho estudar, dá trabalho ler com atenção, dá muito trabalho. Dá trabalho você julgar, né? E aí você acaba falando, não, a pessoa já estudou bastante e o que ela chegou na conclusão é o que está certo. Será que essa pessoa estudou bastante mesmo? Ou ela está fingindo que estudou bastante, está passando uma experiência de vida dizendo que foi a Bíblia que disse, passando um ensinamento dizendo que foi a Bíblia que ensinou, e por aí vai. Só que assim, nós, quando fazemos isso também, nós também produzimos o quê? Heresias. Por quê? Nós estamos baseados não em fatos reais, não em um fato que realmente está escrito ali, mas nós estamos nos baseando nos nossos achismos, nos nossos pensamentos, nas nossas experiências de vida. E aí nós criamos algumas verdades, algumas ideias que não são reais e passamos para frente, ensinamos outras pessoas. E no fim nós estamos produzindo também heresias. Nós fomos ensinados muitas vezes com heresias, estamos replicando heresias para frente. E nós crescemos como? Sem raízes, capazes de ficarmos fortalecidos? Não. Nós crescemos incapazes de debatermos algum assunto importante da Bíblia, nós crescemos incapazes de defendermos a nossa fé. Tudo porque nós não paramos para ler, para observar, para sermos ensinados pelo maior mestre, que é o Senhor Jesus. E o que são então heresias? O que quer dizer quando alguém diz, olha, aquilo é uma heresia, você é herege? O que quer dizer isso? Heresia é um conjunto, né, de pensamentos, achismos, opiniões, teorias que vão contra uma doutrina já estabelecida num determinado grupo ou igreja. São ideias que são falsas, ensinamentos mentirosos que não condizem com a principal regra de fé, que é a Bíblia.
Então há uma mistura, um pouquinho de verdade e um pouquinho de mentira. E aí fica difícil para aquele que escuta analisar e dizer é 100% verdade, é 100% mentira, é uma heresia ou é um ensinamento real da Bíblia. Por isso que nós vemos por aí invenções de coisas tão estranhas que as pessoas atribuem à Bíblia, dizem que está escrito lá, rituais, ensinamentos que nós não encontramos na Bíblia, nem no começo, nem no fim, mas que são ensinados e defendidos como se estivessem ali. E também não são combatidos, porque não tem ninguém aí capaz de falar: não, eu quero ver onde está escrito isso, prova para mim onde está escrito isso. E por isso nós estamos vendo essa geração que está sendo formada, uma massa que não pensa, uma massa que não procura saber, uma massa que não procura ler, uma massa que não procura estudar, mas vão pela cabeça dos outros, vão pela cabeça dos youtubers da vida, de pastores que estão na moda, mas não conferem. É um perigo muito grande, né? Ao contrário do que muitos dizem, a Bíblia, ela possui uma única interpretação. Não tem essa de várias interpretações. Ah, fulano segue desta forma porque você sabe, cada um tem uma interpretação. Negativo, a Bíblia tem apenas uma interpretação. E essa interpretação, ela só é percebida, ela só é conseguida quando ela é conduzida pelo Espírito Santo. Quando ela é conduzida pelo Espírito Santo, quando nós oramos, pedimos a Deus, Senhor, aclara a minha mente, porque eu quero ler e quero entender a sua palavra, o Espírito Santo, ele nos abre o entendimento. E aí não só nesse momento a gente pede a condução do Espírito Santo, como também nós temos que ler devagar, nós temos que ler detalhadamente, observando, parando, entendendo em qual contexto bíblico aquele versículo está se encaixando, entender para quem aquele texto foi escrito, qual era a época, qual era o período, se tem alguma metáfora. O que é metáfora? Comparação. Sabe aqueles versículos assim que não são literais, são comparações? Vou te dar um exemplo. Quando você fala assim, a palavra de Deus é como uma semente. A palavra de Deus é semente? Não, mas é como uma semente. A palavra de Deus é como uma luz. Ela é a luz mesmo, ali, literal? Não, mas ela é como uma luz. Então, isso é metáfora. A palavra de Deus é como martelo. Puxa, eu carrego um martelo na mão? Não, eu carrego a palavra de Deus. Mas ela é como martelo, ou seja, ela é igual ao martelo. Então, são essas coisas que nós precisamos diferenciar na Bíblia, que são as metáforas, as comparações. Por exemplo, quando nós falamos assim, fulano é forte como um touro, significa que ele é touro? Não, ele é forte tanto quanto. Fulano tem um coração de pedra. Puxa, será que ele realmente tem um coração que é pedra? Não, ele tem um coração normal, mas de tão duro que ele é, tão ruim que ele é, que nós podemos comparar o coração dele como uma pedra. Então isso é metáfora. Não significa que nós temos que ler assim, nossa, o coração é de pedra, e traduzir para isso de uma forma literal, porque não é. Mas para nós sabermos disso, nós precisamos o quê? Ler com atenção, ler atentos aos detalhes, observando. Mas voltando aqui para a heresia. Nem sempre as pessoas que são estudadas, as pessoas que fizeram faculdade, que têm diploma na mão, que fez teologia, nem sempre essas pessoas são as donas da verdade. Nem sempre essas pessoas, elas têm a verdade na mão e elas são inquestionáveis, de forma nenhuma. Todos têm que ser postos à prova. Mesmo aqueles que são formados nas mais belas faculdades, ou que têm anos e anos de ministério, ou que evangelizou o mundo inteiro, ou missionários famosíssimos, até mesmo estes. Temos que pôr à prova. Até mesmo estes nós temos que observar os ensinamentos e colocarmos à prova na palavra de Deus. Não podemos ficar à mercê do conhecimento do outro. Nós temos que pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Mesmo que ao primeiro contato que você tenha com a Bíblia, você vai se assustar. Ah, eu vou parar por aqui, eu não entendi nada. Continue. Deus vai te esclarecer. Dando continuidade,
Convido você a ler a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 3. O título diz: As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Vou ler aqui, você acompanha aí. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, e nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, ou seja, carregam o título, isso que nós acabamos de falar aqui, carregam o título de doutores, mas nem mesmo eles entendem o que eles estão ensinando. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, ou seja, usa de verdade. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, aqui Paulo está falando dele mesmo, eu, que um dia persegui os crentes, oprimi os crentes, blasfemei do evangelho, fui um herege, né? Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, ou seja, na minha incredulidade, eu era ignorante quando eu fazia essas coisas. E a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, Paulo falando dele mesmo aqui. Quem ele era e foi alcançado por Deus. Ele era um herege. Ele pregava heresias e para ele teve esperança. E aqui ele fala para Timóteo, eu advirto você, eu aviso você, não ensine outras coisas que não estejam aqui nas doutrinas que você já aprendeu. E aqui ele tem uma preocupação com Timóteo, para que Timóteo saiba ensinar a igreja com a sã doutrina em todo o tempo, em todo o momento, que ele não se deixe corromper por heresias, por fábulas. O que são fábulas? Por que Paulo está falando de fábulas aqui? E quando nós vamos em 2 Timóteo, ele repete essa questão de fábulas. Até já vou ler para você, para a gente já falar tudo de uma vez, olha só. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Vamos ler até o 5, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que são fábulas? Acabamos de ler aqui que Paulo repete na primeira carta e na segunda carta, fábulas. Fábulas não passam de conversa fiada. Sabe, histórias sem fundamento. Sabe quando você começa a prestar atenção numa pregação, numa TV,
num rádio e passa ali 1 hora ou mais e você não aprendeu nada? Sabe quando você chegar ao final do dia e você não conseguiu aprender nada? Você esteve ali, abriu a Bíblia, esperou que viesse uma palavra consistente, mas você ficou sentado ali 1 hora e você não aprendeu nada. Porque quem estava falando ali estava falando da sua própria vida, das suas próprias experiências. Tem um momento certo para cada coisa, irmãos. Tem um momento certo para cada coisa, mas a hora da palavra de Deus é a hora de nós deixarmos de lado, aqui como Paulo está falando para Timóteo, tira de lado as fábulas, as conversas sem sentido, as questões, até perguntas que não vão mudar nada na sua vida, perguntas que não vão te colocar mais perto de Cristo ou mais longe de Cristo, perguntas que não vão te deixar mais santo ou menos santo, sabe? Questões que só vão causar contenda, que só vão causar dissensão. E Paulo estava advertindo Timóteo exatamente sobre isso. Se afasta das fábulas, das conversas fiadas, sabe? Encher linguiça. Ficar ali martelando num assunto, não muda de assunto, não traz ensinamento, não traz. Pensa bem, eu não estou dizendo aqui que o evangelho ele é complexo, muito pelo contrário. É por querer fazer o evangelho complexo que essas pessoas ficam 1 hora, 2 horas sem trazer ensinamento nenhum, porque o evangelho verdadeiro, ele é simples, ele é fácil, né? E ele é puro. Ele é puro, ele é fácil de entender. Jesus mesmo é exemplo disso. O Senhor Jesus andava no meio do povo de todas as categorias, de todas as classes sociais. Aqui, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, haverá um tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra, as pessoas não vão querer mais ouvir a doutrina, a sã doutrina, mas você persevera. Que tempo é esse? Esse tempo chegou para os apóstolos também e está nos nossos dias. E vão aparecer mais situações como essa, mais falsos mestres, mais falsos ensinadores, que, na verdade, quando for pregar a sã doutrina, nós vamos encontrar pouco público. Nós vamos encontrar poucas pessoas para ouvir a sã doutrina, porque muitos já vão achar que a sã doutrina, ela já vai estar pesada, os ouvidos já não vão estar mais abertos para ouvirem a sã doutrina, porque tantos serão os ensinamentos falsos, tantas serão as fábulas, que essas pessoas não vão mais ter paciência para ouvirem as verdades bíblicas. Os verdadeiros pregadores, eles terão pouca plateia, pouco público, poucos ouvintes, porque as pessoas vão correr atrás de atrativos, de um evangelho mais doce, de um evangelho que não combate o pecado, um evangelho cheio de achismo, um evangelho esquisito que Jesus nunca pregou. E aí Paulo diz, o povo vai ter comichão. O que é comichão? O povo vai ter coceira. O que é uma coceira? Coceira é uma coisa que você não. É como se quando coça num determinado lugar, você não para, né? Você quer coçar. E aí ele fala, vai ter coceira no ouvido de vontade de ouvir o quê? Novidade. Ah, esse evangelho é velho. Esse ensinamento é velho. Eu frequento a igreja desde criança e sempre escuto a mesma coisa. Eu queria ouvir algo diferente, algo inventado, algo que trouxesse uma história diferente, uma experiência de vida. E a palavra vai se tornar cansativa para essas pessoas. As pessoas vão falar, nossa, mas 40 minutos de palavra? Para quê?
E as pessoas terão comichão nos ouvidos para procurarem coisas novas, pregações novas, coisas mais atuais, coisas que façam a gente rir, coisas que façam a gente se inovar. E o evangelho puro e simples ele vai ficando para trás. Então, por isso, Paulo advertia a igreja sobre as heresias, o perigo das heresias. E por que as heresias, elas atrapalham a nossa vida espiritual? Por que as heresias, elas atrapalham a nossa caminhada com Deus? Em primeiro lugar, porque o nosso crescimento, ele vai ser minguado. O que é um crescimento minguado? Raquítico. Um crente raso, sabe, um crente que se contenta com um pouco, um crente que não possui curiosidade, um crente que não possui nenhum tipo de vontade de aprender nada, não tem motivação para questionar, pesquisar, aprender. Ah, tá falando que é assim? Ah, tudo bem, é assim. E vai causando apatia. Ele sempre vai receber mais do mesmo. E ele sempre vai ficar bem ali. Ele nunca vai querer crescer espiritualmente, porque tá bom, tem alguém estudando por ele, tem alguém lendo por ele, tem alguém ensinando para ele do jeito daquela pessoa, tá bom. Ele mesmo não vai se aprofundar tanto. Isso não é para ele. E aí ele vai ficando cada vez mais vulnerável às heresias. Hoje, a heresia parece não ter tanto poder de influência, mas amanhã, depois de amanhã, e aí mais um mês, e esse crente já não sabe mais o que é sã doutrina. Ele vai começar a misturar as coisas. Outra coisa que atrapalha na caminhada, outra coisa que a heresia faz, é tirar as forças do crente em defender o verdadeiro evangelho. Ele vai ficar tão cansado e ele não vai ter mais forças para defender o verdadeiro evangelho, mas ele permitirá que a mentira seja ensinada, que as experiências de vida sejam tomadas como pregação e outras coisas sejam colocadas no lugar. Ele não vai ter essa força. Porque tantas são as heresias. A palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é alimento, mas as heresias não. Elas minguam. As heresias também acrescentam fardos pesados que Cristo não colocou, que Cristo não criou, que Cristo nunca inventou. As heresias vão tornando os crentes cansados e incapazes de caminhar com esse fardo pesado. São tantas regras, são tantas condições, são tantas doutrinas estranhas, ensinamentos estranhos, sabe? Invenções da própria cabeça, que ao invés de ser libertador, como a própria palavra diz, a verdade vos libertará, será o contrário, aprisionará, e a pessoa achará que estará livre. Ao invés de seguir um evangelho que trará alegria, ela irá atrás de um evangelho falso que trará tristeza, alegria momentânea, mas no fundo a sua alma estará triste, estará pobre. Além de tudo, a heresia, ela elimina a sua fé em Cristo. Por quê? Porque o herege, ele costuma colocar a sua fé nas suas obras e não em Cristo. Além disso, a heresia vai provocar divisão, acepção de pessoas. Por quê? Heresia, ela vai construindo o quê? Seitas, grupos, coisas que Jesus nunca falou, coisas que Jesus nunca ensinou, e aí esses falsos mestres começam a levantar situações que nunca você vai encontrar na Bíblia. Um exemplo, vai? Vamos dar um exemplo sem citar igreja, sem citar nada, sem citar denominação, nada, porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprender. Mas existem grupos, vamos chamar de seitas, que elas colocam regras, por exemplo, as irmãs vão usar rosa, os irmãos azul. Os irmãos precisam
fazer a oração nessa sequência e não na sequência que os irmãos acham que devem fazer. Existem outras, mas essas são as menos que eu possa dizer e sem que você lembre de alguma denominação tão rápido, sabe? Porque essa não é a intenção. É só para te fazer pensar e você com certeza vai começar a associar o que são regras humanas e o que são regras divinas. Mas as regras são ruins? Não. As regras definitivamente não são ruins. A Bíblia está repleta de regras, de disciplinas que são legítimas, porque elas são saudáveis, elas são boas, elas nos colocam num nível de espiritualidade muito bom e, além do mais, elas nos dão convívio em sociedade, nos ensina sobre ética, nos ensina sobre moralidade. Tudo isso a Bíblia nos diz através das suas regras que são saudáveis. Mas todo o resto que não estiver na Bíblia não é regra saudável. Tudo que você não encontrar na Bíblia não deverá ser aceito. Porque nada pode ser acrescentado e nem pode ser tirado da Bíblia, porque o que passa disso é heresia. Em 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4, nos diz que sabemos se conhecemos a Deus se observarmos os seus mandamentos e obedecermos os seus mandamentos. Se dissermos que conhecemos a Deus, mas não obedecermos os seus mandamentos, não os mandamentos dos homens, nós estamos sendo mentirosos. Estamos indo contrário. Nós somos mentirosos. Como, então, nós podemos identificar uma heresia ou um herege? O Senhor Jesus nos ensinou isso. O Senhor Jesus nos ensinou como identificar um falso mestre, ou um falso profeta, ou uma heresia. Ele nos ensinou claramente em Mateus, capítulo 7, o versículo 15 ao 20. Eu vou ler bem rapidinho e vou trazer a explicação em seguida. Diz assim: acautelai-vos. O que é acautelar? Vigiai, cuidado, tenha cautela. De quem? Dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Não pode, a Bíblia diz. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, acautelai-vos, tende cuidado, vigiai. Vem até vós, eles vão até vós, os falsos mestres, os falsos profetas, eles vão até vós, vestidos como vós, vestidos como ovelhas, falando como ovelha, comendo como ovelha, bebendo como ovelha, vestindo como ovelha, mansos como ovelha, mas interiormente eles carregarão lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Estarão com a Bíblia na mão, estarão no meio da congregação, mas estarão muitas vezes arquitetando planos para rebanhar muitas e muitas ovelhas que não estiverem firmes na presença do Senhor, que estiverem buscando fábulas, que estiverem buscando histórias, que estiverem buscando evangelhos adulterados, que não o evangelho do Senhor. Por seus frutos os conhecereis. Árvores são conhecidas não pelo tronco, não pela folha, mas elas são conhecidas pelos frutos. Os homens não são diferentes. Nós somos conhecidos pelas nossas obras, portanto, compare obra e o pregador, obra e o professor, obra e o profeta. E você vai identificar se é um herege, se você está escutando um herege, se você está aprendendo heresia. É só assim que você vai entender. E qual é a minha missão? Se eu estiver escutando heresia, qual é a minha missão? O que eu devo fazer então? Você tem que fazer como Paulo pediu para Timóteo fazer. Pregar em tempo e fora de tempo. Repreender, ensinar. Ah, mas eu não sei. Procure saber. Ah, mas eu não tenho teologia. Eu também não tenho.
mas o manual está nas nossas mãos. Nós não podemos nos deixar levar por achismos, nós não podemos nos deixar levar por ensinamentos que não têm base na palavra de Deus. Chega! Nós precisamos procurar a base espiritual da nossa vida, que é a palavra de Deus, e segurar nela. Ela é a nossa fonte, ela é a nossa base. Que você sinta-se motivado a buscar mais, a aprender mais, a ler mais, a pôr à prova mais e entender mais da palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja levado como uma folha seca, mas que você esteja firme na rocha que é o Senhor Jesus e que nada nem ninguém te tire daí. Que você persevere, que você tenha argumentos firmes, que você saiba em quem você tem crido e saiba que poderoso Ele é para te fortalecer na fé que está no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que possamos crescer no conhecimento e nos acautelar cada dia aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, sempre olhando se está aqui. Se estiver aqui, continue escutando, mas se não estiver aqui, não escute mais. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Até a próxima. Não desista de estudar a Bíblia. Mesmo que a primeira leitura pareça difícil, insista. Deus vai abrir o teu entendimento. Deus vai abrir o seu coração e você vai entender, você vai começar a identificar facilmente o que é heresia e o que é sã doutrina. E ninguém mais vai te enganar. Amém? Pode compartilhar esse vídeo se quiser. Compartilha no seu grupo de amigos, no seu grupo de família, para que o canal da igreja cresça, para que o evangelho ele entre nas casas, onde nesse momento as pessoas não podem ir às igrejas. Você é um evangelista através do canal da igreja. Então, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos e medite mais na palavra de Deus. Deus abençoe você. Até a próxima, irmãos.